Olá galera, eu sou Ricardo Almeida gravando mais um vídeo aqui do canal Cadinho de Tudo. E hoje vamos falar de algumas cidades fantasmas que tem pelo mundo. Vamos nos arrepiar com essas grandes estruturas e cidades que foram construídas e por algum motivo foram abandonadas. E hoje são consideradas cidades fantasmas. Puxa a vinheta! Vamos para a primeira e a mais famosa, Pripyat, cidade fantasma do inferno radioativo. Durante a Guerra Fria, a humanidade foi obrigada a conviver com o medo de uma tragédia nuclear. No caso dos habitantes de Pripyat, é possível dizer que, guardado as devidas proporções, esse temor virou realidade. Em 1986, a cidade construída pelo governador soviético para abrigar os trabalhadores de uma usina nuclear de Chernobyl contava com uma população de 50 mil habitantes e era localizada a apenas 4 quilômetros da usina. Naquele ano, um acidente na usina provocou um vazamento radioativo que até hoje é considerado o maior da história. Para evitar a contaminação por radiação, as autoridades soviéticas promoveram a migração dos habitantes da região para outros locais. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo, que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, vamos comparar. O material radioativo que foi disseminado naquela explosão era assustadoramente 400 vezes maior do que as bombas utilizadas no bombardeio na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomou conta da cidade. Ao verem tudo isso aconteceu, as autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza, composta por 600 mil trabalhadores. Neste mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões, com cargas de areia e chumbo, que deveriam conter as chamas. Além disso, foi necessário aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. A cidade está abandonada desde 1981. E falando, a maioria, 90% de todos que trabalharam nesse resgate das pessoas, morreram com problemas da radiação. Vamos lá? Pompeia, cidade fantasma petrificada. Pompeia foi outrora uma cidade do Império Romano, situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio, em 79 anos depois de Cristo, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. As pessoas que morreram viraram cinzas, só que foram petrificadas por uma lama. As vítimas ficaram petrificadas, que foram contadas no modo exato de como foram atingidas pela erupção. Desde então, as escavações proporcionam um sítio arqueológico extraordinário, que possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos tempos de Roma antiga. Sem dúvida, é uma das mais incríveis cidades fantasmas do mundo. A cidade está abandonada desde 79 depois de Cristo. Kayakói, a cidade fantasma abandonada pela guerra. Até 1922, gregos e turcos conviviam pacificamente nesta pequena cidade turca, construída no século XIX. Neste mesmo ano, porém, Grécia e Turquia deram início a um conflito bastante violento, motivados pela partida do Império Romano. Apenas em 1923, já fragilizados financeiramente, os dois países decidiram assinar um acordo de paz. Desta forma, ocorreu um intercâmbio entre ortodoxos que viviam na Turquia e os muçulmanos que moravam na Grécia. E quem pagou a conta foi a cidade, que desde então passou a sofrer com o processo de imigração cada vez maior, até se tornar uma cidade fantasma. O museu a céu aberto da região da Anatólia, a cidade está abandonada desde 1923. Romagnano ao Monte, a cidade fantasma, destruída por um terremoto. Romagnano ao Monte é uma antiga cidade pequena medieval, localizada na província de Salerno,
O primeiro registro escrito da cidade é datado de 1167. Ele é uma das várias cidades da região que foram vítimas do terremoto. Suas ruas estreitas e prédios abandonados dá uma sensação de uma cidade medieval em ruínas. Já esta cidade está abandonada desde 1980. Fordlândia, a cidade do sonho perdido. Fordlândia foi o nome dado à área de quase 15 mil quilômetros adquirida em 1927 pelo empresário norte-americano Henry Ford, através de sua empresa, Companhia Ford Indústria do Brasil. Por concessão do estado do Pará, a Ford tinha intenção de usar Fordlândia para abastecer a empresa de látex, material necessário para a confecção dos pneus em seus automóveis. As novas tecnologias, que permitiu fabricar pneus a partir de derivados do petróleo, tornou o empreendimento um total desastre. Hoje a cidade é uma coleção de prédios em ruínas. A cidade está abandonada desde a década de 40. Osarizaures, Aula, a cidade fantasma do minério. É uma grande cidade mineradora de cobre e ouro que teve grande destaque há mais de 1.300 anos atrás, mas hoje também tornou-se uma cidade fantasma. A última instalação fechou em 1978 e agora o local é propriedade da Mitsubishi, que cobra 1.000 ienes dos visitantes que querem conhecer o local. A cidade está abandonada desde 1978. Shenten, a cidade fantasma devastada pelo vulcão. Em maio de 2008, uma erupção de vulcão em Shenten fez com que todos os 5 mil habitantes da cidade saíssem às pressas, deixando para trás a cidade totalmente destruída, inabitável. Um ano depois do desastre, o governo chileno decidiu reconstruir a cidade, mas em outro local, a 10 quilômetros ao norte da antiga localização. A cidade está abandonada desde 2008. Castelnuovo del Sabbione, a cidade fantasma massacrada pelo nazismo. Este pitoresco vilarejo localizado em Toscana se encontra abandonado desde a década de 70. Entretanto, o local foi palco de um terrível massacre por tropas nazistas que fizeram uma enorme fogueira com móveis e mataram seus 78 habitantes. E aconteceu muitos outros fatos sinistros. São diversas ilustrações que você encontra desenhadas na cidade, como pentagramas, peixes e outros estranhos desenhos que até hoje ninguém conseguiu decifrar. A cidade está abandonada desde a década de 70. Vamos para a próxima? Taverga, a cidade fantasma dos refugiados da guerra. A cidade fica nas proximidades do último reduto de Muammar Gaddafi. Foi esvaziada pela milícia do Conselho Nacional de Transição da Líbia em outubro de 2011, que tinha uma população de 24 mil pessoas. A cidade está abandonada desde 2011. Daloi, cidade fantasma no deserto. Este lugar, localizado no deserto de Danakil, abrigava uma comunidade voltada para a mineração de sal. Abandonada na década de 60, detém o recorde de maior temperatura média para o local habitado na Terra, 35 graus Celsius, graças à proximidade do vulcão Daloi. A cidade está abandonada desde os anos 60. Ashudozan, cidade fantasma do cobre. A cidade de Ashudozan, província de Toshiki, foi importante cidade mineira e onde é extraído cobre durante quase 400 anos. Quando estava no auge das minas, forneceu mais de 1/3 de toda a oferta de cobre do Japão, porém acabou sendo desativado por causa de danos ambientais causados pelo envenenamento por ácido sulfúrico, que matou toda a vegetação ao redor. De mais de 40 anos, a cidade chegou a ter 39 mil habitantes, mas depois que as fábricas foram fechadas, a cidade foi abandonada aos poucos. E hoje restaram apenas algumas instalações: a fábrica, a estação de trem, escola e um pequeno prédio de apartamentos de madeira, que dizem ser assombrado. A cidade está abandonada desde 1933. Matsu, cidade fantasma da névoa. No Japão, Matsu, província de Oita, já foi a maior mina de enxofre do Japão. Hoje em dia, vendo os blocos de concretos abandonados no meio do nada, é difícil imaginar que 15 mil pessoas moravam lá. A cidade era conhecida como um paraíso acima das nuvens, devido à grande névoa que envolve as construções da região. A mina de Matsu foi inaugurada em 1914 e fechada em 1969. E dizem que a cidade é assombrada pelo fato de muitas pessoas acharem estranho e assustador
Esta grande neblina que é capaz de esconder dos olhos de todas as pessoas as ruínas da cidade. A cidade está abandonada desde 1969. Kadikshan, a cidade fantasma do Vale da Morte. Kadikshan foi construída por prisioneiros Gulag durante a Segunda Guerra Mundial para extração de carvão e após a guerra acomodou mineiros de algumas pequenas minas locais. Na década de 80 a população chegou a atingir mais de 10 mil habitantes, mas foi diminuindo aos poucos. Isso se deve ao forte frio que a região enfrenta no inverno, pois o isolamento e as baixíssimas temperaturas no inverno impossibilita a sobrevivência neste local, também chamado de Vale da Morte. Outros fatores que favoreceram a abandono da cidade foi uma explosão de uma mina em 1996, onde 6 pessoas morreram e as minas tiveram que ser fechadas atualmente. A cidade está completamente vazia, a cidade está abandonada desde 2010. Oradour sur Glane, cidade fantasma do genocídio nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas invadiram Oradour sur Glane e destruíram completamente a aldeia, matando 642 pessoas. Os carros queimados e edifícios permaneceram congelados no tempo, como estava em 1944. O reflexo da monstruosidade da guerra era um memorial para os que perderam as vidas. Todos os visitantes da cidade, Marte, como ficou conhecida, são convidados a permanecer em silêncio enquanto vagam pelas ruas melancólicas da tragédia da cidade. A cidade está abandonada desde 1944. A Centralha, cidade fantasma infernal. Em 1962 teve um incêndio e um aterro sanitário nas proximidades do cemitério Old Fairless. O fogo se espalhou para uma mina de carvão que ficava embaixo da cidade. As chamas permaneceram queimando desde então. Nuvens de fumaça saem pelas estradas e grandes buracos e rachaduras que se abrem no chão, liberando um calor de 1000 graus e vapores perigosos no ar. Toda a cidade de Centralha foi condenada pelo estado da Pensilvânia. Seu código postal foi revogado. A estrada que um dia conduziu a Centralha está bloqueada. É como se a cidade nem existisse, mas ela existe, e foi dominada pelas chamas. Por quase 50 anos a cidade foi evacuada lentamente. Ao longo dos anos, embora alguns moradores que tendem a permanecer acreditando que a evacuação é uma conspiração por parte do Estado, a fim de obter direito sobre o mineral das reservas de carvão e sobre suas casas, ainda continuam morando algumas pessoas lá. A cidade deu origem ao jogo do PlayStation 1 e de PC que fez muito sucesso, Silent Hill. A cidade está abandonada desde 1992. Até 2007 ainda havia 9 pessoas morando na cidade. Olá galera, esse foi o vídeo de algumas cidades fantasmas. Eu irei postar uma versão 2, uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou, dê seu joinha, dê seu like, compartilhe nas redes sociais. Valeu e muito obrigado.